Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo da nossa série Estratégia de Xadrez Vencedora. Esse é o nosso segundo vídeo e hoje nós vamos começar a tratar de um tema muito importante para todo jogador de xadrez: como trocar peças. Hoje nós vamos ver como trocar peças pesadas. No próximo episódio nós vamos ver como trocar as peças menores. Desde já eu quero agradecer a todos os comentários que tive no primeiro vídeo, foram fantásticos, vocês são sensacionais, é muito bom poder contar com o carinho de vocês e vamos que vamos. Vamos traçar uma grande jornada de conhecimento para a gente melhorar o nosso jogo, com dicas fundamentais para que você possa evoluir pouco a pouco num passo consistente. Bom, então vamos para o nosso vídeo. Eu sei que o assunto troca de peças não é lá o mais interessante de todos. A maioria dos jogadores iniciantes não leva esse assunto tão a sério quanto deveriam, mas no xadrez, trocar peças é uma das formas mais refinadas, inclusive, de obter uma vantagem. Enquanto atacar e sacrificar peças é muito mais legal, trocar peças parece um tanto quanto chato, eu sei. Mas saber quando trocar é uma vantagem poderosa, pode se tornar uma verdadeira arma estratégica. Mas a solução está aqui. Nesse vídeo nós vamos ver como trocar peças pesadas, ou seja, damas e torres. Mas não se enganem, eu sei que trocar peças pesadas parece ser um pouco mais intuitivo do que trocar peças menores. Talvez seja até por isso que a maioria das partidas entre iniciantes e intermediários trocam peças sem nem considerar, porque até o outro lado às vezes não sabe como explorar uma troca errada, mas a gente vai ver hoje 5 exemplos bem interessantes que vão nos guiar com relação à troca de damas e de torres, beleza? No nosso primeiro exemplo, nós temos uma partida jogada entre Magnus Carlsen e Anish Giri. Carlsen, de brancas, acabou de jogar dama F3 e o Giri propôs a troca de damas com dama C6. E aí, quando trocar peças então? Quando é que a gente deve trocar as damas? Você jogando de brancas nessa posição, você permitiria a troca de damas? Se sim, por que sim? E se não, por que não? O legal quando a gente olha para essa posição é que ambas as damas parecem igualmente ativas, tá? Mas para decidir a troca de damas em um caso como esse, a gente não deve olhar para as damas, e sim a gente deve avaliar a posição dos reis, por incrível que pareça. O motivo reside no fato de que a dama ela é ótima para o ataque, mas péssima para a defesa. Ela é valiosa demais para ficar defendendo peças de menor valor. Então olha essa posição. O rei preto está um pouco mais debilitado que o branco, e a dama negra não vai ser capaz de defender o rei. Na verdade, as brancas elas estão muito mais próximas de tecer uma rede de mate que só vai ficar mais claro depois dos próximos lances do Carlsen. Então, por causa disso, como você deve imaginar, ele evita a troca de damas jogando dama F4. Ao evitar essa troca de damas, ele renova a ameaça no peão de A7. Que ele tenta defender com B6 e agora lá vem os peões na ala da dama, A4. As rupturas são muito fortes. Só para você ter uma ideia, se agora a dama toma em A4, torre A1 é muito forte, renova mais uma vez a ameaça aqui em A7. E se a dama volta para D7, por exemplo, defendendo C5, lá vai mais outra ruptura de peão e a posição das pretas vai entrar em colapso. Portanto, nessa posição, depois de A4, o Giri decidiu jogar, na verdade, torre D7, planejando trazer sua outra torre para cá, mas não dá tempo. A5 é mais uma vez muito forte. Depois de peão toma em A5, então torre B1. Agora veja como essa torre ela é flexível. Antes, na outra variante, ela ia para a coluna A. Agora ela pode penetrar via coluna B, ameaçando todo tipo de coisa. Depois de torre C7, então, C5 é mais uma vez muito forte, e depois de peão, toma em C5. Aqui o Carlsen dá uma pequena escorregada, joga bispo F3, afinal essa é uma partida rápida, e é muito difícil ser preciso em todos os lances, tá? Mas o Giri, mesmo assim, ainda não consegue encontrar o melhor contra-jogo, e acaba jogando dama D6. Guarde esses lances em mente, a gente vai voltar neles já já, eu quero só mostrar algumas variantes. Em vez de bispo F3 nesse caso, melhor seria ter jogado bispo B5, seguido aí de um possível dama A4, seria devastador para as brancas. É um ataque realmente muito, muito forte. Mas seguiu o bispo F3, e aqui o Giri tem uma chance até de conseguir um bom contra-jogo e igualar a posição, deixar ela meio incerta, né? Que seria jogar G5. Agora, ambas as damas estão atacadas, mas esse seria o contra-jogo suficiente. Depois de bispo toma em C6, peão toma em F4, bispo toma em F4, torre toma em C6, torre toma em B8, rei D7, torre toma em H8, torre B6 é suficiente agora para conseguir o contra-jogo. Mesmo que a torre das brancas volte atacando o peãozinho de A7, torre B7 defende e tem um contra-jogo suficiente aí com esse peão, por exemplo, ameaçando avançar. O par de bispos compensa a peça menor, por exemplo, então as negras têm excelente compensação, um certo contra-jogo aí para trabalhar. Seria a melhor opção, mas claro que isso é muito difícil de visualizar em uma partida rápida.
Então depois de bispo F3, atacando a dama, o Guiri simplesmente tirou e aí levou um dama E4. O Guiri até tentou jogar torre D8, mas assim que ele jogou torre D8, ele abandonou. Por quê? Porque agora, num caso torre B8 lá em cima, com cheque, o que é um lance excelente, afinal, se o rei toma aqui, a dama dá um mate, né, em A8, então o rei não pode tomar, o rei teria que vir para a casa D7, e então dama A4 com cheque, já vence tudo, vai perder material, né? E o Carlsen venceu essa partida bem legal com uma decisão estratégica, que foi evitar a troca de damas nessa posição aqui. Então veja como é importante, às vezes, a gente saber avaliar bem a posição. Nesse caso, a primeira regra então que a gente tem é não olhar somente para a posição das damas, e sim para a posição dos reis. Se um rei está mais vulnerável que o outro, muitas vezes pode ser melhor manter as damas no tabuleiro para que você possa atacá-lo. Vamos para o nosso segundo exemplo, então? Nessa segunda partida, a gente tem uma posição de brancas, o Boris Gelfand contra Magnus Carlsen de pretas, e a gente vai ver um segundo princípio, que é o seguinte: além de a gente verificar a segurança dos reis, a gente também deve considerar o material que vai restar depois das trocas. Por quê? Porque algumas peças se coordenam muito melhor do que outras, algumas combinações de peças. A gente pode chamar elas de almas gêmeas, tá? Então, essas duplas aí mais comuns de coordenação são o par de bispos se coordena muito bem, porque o que falta em um, o outro complementa. Outro par de peças que se coordena muito bem, por exemplo, é dama e cavalo, é uma combinação muito mais forte do que dama e bispo. E, por sua vez, torre e bispo se coordenam muito melhores do que torre e cavalo. Então, se você puder trocar de modo que você fique com uma dupla de almas gêmeas e o seu adversário fique com uma dupla menos coordenada, muitas vezes vai ser melhor para você. Preste atenção nesse exemplo. Boris Gelfand, ele se complica porque parece que ele se esquece dessa regra básica. Nessa posição aqui, depois que o Magnus jogou dama B7, o Gelfand, ele joga então dama D6, que parece ser um lance bem ativo. Mas depois de cavalo F8, G3, torre C8, torre tome C8, dama tome C8, as pretas agora elas ficam com as peças que melhor se coordenam, que é a dama e o cavalo, comparação a dama e o bispo das brancas. Voltando, só alguns lances que às vezes pode ter passado muito rápido se não ter se ligado, mas veja como o Carlsen agora planeja ficar com essa combinação que é melhor e propõe nesse lance aqui a troca de torres na coluna C. Uma vez que é praticamente inevitável que isso aconteça, as brancas trocam e as pretas ficam com essa melhor combinação. Inclusive, essa combinação de dama e cavalo das pretas se provou muito mais forte e o Carlsen venceu essa partida aqui. Depois de D5, por exemplo, trocas de peão no centro, G6, rei G2, cavalo E6, a posição até aqui está equilibrada, mas posicionalmente as brancas elas começam a ficar desconfortáveis e precisam jogar com precisão. A partida seguiu depois e o Carlsen venceu. Eu não vou abordar a partida completa aqui, você pode conferir elas completas no post da descrição. Você vai ser levado para o blog Xadrez Diário e aí você vai então conferir todas as partidas desses exemplos que a gente vai citar aqui. Além, é claro, de ter uma versão em texto que você pode revisar quando você quiser. Só voltando então aqui nessa posição, depois de dama B7, melhor seria ter jogado dama F3 aqui para o Gelfand, tá? Só a título de curiosidade, propondo a troca de damas agora. Porque aí o que é que acontece? Depois dessas trocas aqui, são as brancas que ficam com a melhor combinação de torre e bispo contra torre e cavalo. Depois, claro, das trocas, beleza. A estrutura das brancas, ela fica fragmentada, mas a torre branca consegue entrar em C7, depois de cavalo F8, torre C7, cavalo G6, F5, peão toma em F5, torre toma em A7, a posição ela permanece equilibrada, mais uma vez, não estou dizendo aqui que é uma vantagem já estratosférica que as brancas estão vencendo, mas a torre e o bispo elas têm um potencial muito maior agora no longo prazo. E o cavalo preto também não vai conseguir chegar nessa casa D5 aqui com muita facilidade para bloquear o avanço desses dois peões centrais, por exemplo. E aí, tá curtindo até aqui? Se liga nesse recadinho e a gente volta já já para o nosso terceiro exemplo. Pessoal, rapidinho, antes de a gente voltar para o vídeo, eu quero chamar sua atenção para dois detalhes. Primeiro, esse vídeo é um oferecimento do blog Xadrez Diário. Lá você encontra notícias de xadrez, materiais mais avançados para estudo, você consegue ter acesso a artigos de estratégia, de finais, de aberturas, com possibilidade de você fazer o replay, estudar no seu ritmo. A gente consegue ir além daqui do tempo do YouTube. Então convido você a acessar o link que está na descrição. Segundo, para você conseguir vencer mais partidas de xadrez e entender o xadrez de forma
forma bem mais profunda, você precisa saber lidar com finais de xadrez. Muitas vezes a gente é tentado a somente aprender aberturas, meio jogo, focar em táticas e tudo mais. Isso tudo é muito importante. Porém, saber finais é fundamental. Vai fazer uma diferença fantástica no seu jogo, porque você pode, inclusive, segurar ali a igualdade. Chega às vezes num final em que o material parece estar igualado, mas a sua posição é um pouquinho melhor e aí, por falta às vezes de conhecimento teórico dos finais básicos, o outro lado acaba cometendo um erro e você então conhecer os finais teóricos vai ser muito importante, vai conseguir vencer muito mais partidas. Então, pensando nisso, eu criei um curso básico de finais em que você vai ter acesso a todos os finais teóricos por faixa de rei. Vai começar com os mais básicos e a gente vai construindo sobre os fundamentos a cada nível. Você vai aprender todos os finais teóricos que você precisa para cada nível do xadrez, para que você possa ir avançando. Vai fazer uma diferença enorme no seu jogo. Para você conferir também, clica aqui no link da descrição para ter acesso ao cupom exclusivo e você conseguir adquirir esse curso por um valor totalmente acessível e simbólico. Muito obrigado, vamos de volta para o vídeo. Agora, no nosso terceiro exemplo, nós nos deparamos com uma questão que muitas vezes a gente fica se debatendo e não sabe como responder. A grande questão é trocar tudo, um pouco ou nada. Nessa posição aqui, na partida jogada entre Mamedyarov contra Gelfand, nós temos uma decisão difícil para o Mamedyarov. Depois que o Gelfand joga, então, torre de A8, dizendo, ó, quiser trocar, vamos trocar peças. O Mamedyarov precisa decidir, então, o que fazer. Troca todas as torres, troca somente um par, troca nenhuma delas. E aí, o que você faria? Qual seria a sua escolha? Vamos tentar pensar um pouco a respeito da posição aqui. As brancas, elas possuem vantagem de espaço. Então, em tese, elas deveriam manter o maior número de peças possível em jogo. Além disso, o peão preto aqui em D6, ele é fraco, está recuado. E, portanto, precisa ser defendido. Agora, imagine, então, que todas as peças pesadas, ou seja, a dama e as torres, né, todas do tabuleiro, então, dos dois lados, elas fossem retiradas do tabuleiro. Tente imaginar essa posição. O que é que acontece? As pretas, elas poderiam usar o rei, claro, para ajudar na defesa do peão D6. Era só tentar levar ele ali para perto dele. Por outro lado, as torres pretas, elas estão muito ativas aí na coluna E, que por enquanto é a única coluna aberta. Se as brancas evitarem qualquer troca, o contrajogo das pretas fica muito mais fácil. Quem sabe aí, um possível cavalo E4 já já. Então, é por isso que as brancas elas decidiram trocar somente um par de torres, para evitar o contrajogo das pretas. Mas, ao mesmo tempo, elas mantêm uma torre em jogo ainda, para ter peças mais ativas, agora em ambas as alas do tabuleiro. Então, foi por isso que o Mamedyarov ele começa trocando em E7, e quando você tem uma vantagem estável, o princípio clássico do xadrez é trocar somente um par de torres para evitar o contrajogo do adversário, mas ainda manter chances claras de vitória para você. E o Mamedyarov faz isso com precisão. Depois de torre, toma E7, então, G4, e aí depois de dama C7, rei G2, dama B8, A3. Depois de ganhar, então, espaço no centro, depois de ganhar espaço na ala do rei, as brancas também podem começar as operações agora na ala da dama. E o mais legal de tudo é que as pretas elas não conseguem organizar o contra-ataque jogando, por exemplo, um B5 aqui, e também não conseguem impedir um B4 das brancas. Na partidinha seguinte, torre E8, depois de B4, então, bispo F8, torre B1. A torre branca agora ela é muito mais eficaz do que a torre preta, por exemplo. Perceba que uma torre em uma coluna aberta ela só vai ser útil se ela tiver pontos de entrada na posição adversária. Mas se todos os pontos de entrada estiverem cobertos e protegidos no campo do adversário, essa torre então é inútil, como é o caso das pretas. Ela seria, inclusive, muito melhor usada se ela estivesse tentando apoiar alguma ruptura de peão, por exemplo. Imagina só se, em vez da dama aqui, fosse a torre, né, tentando fazer essas rupturas de peão aqui na ala da dama, por exemplo. Inclusive, é isso que a gente vai ver na próxima partida. Mas, só para você ter uma ideia, então, o Mamedyarov tem essa posição, de fato, que é muito boa. Inclusive, quando a gente liga a barrinha de avaliação, você pode ver que não é, mais uma vez, uma vantagem estratosférica, já claramente vencedora. Mas as brancas estão muito melhor encaminhadas. Perceba, 0,5 na avaliação significa que as brancas estão levemente melhores. Então, se tem alguém lutando pela vitória, com certeza, o Mamedyarov. Vamos seguir para o nosso próximo exemplo. Nessa quarta posição, nós temos mais uma vez um exemplo com o Magnus Carlsen jogando agora contra o Vladimir Kramnik num torneio de rápidas. O Kramnik acabou de jogar dama B6, e a grande questão que fica agora é o seguinte. Perceba que as pretas vão tentar o máximo possível agora jogar torre C8 nesse caso, para que as torres sejam trocadas. Elas precisam tentar lutar pela coluna aberta, que é a coluna C. A grande questão para o Carlsen agora então é, ele deve lutar por essa coluna ou não? O fato é que
se o Kramnik puder trocar essas torres, a posição fica cada vez mais equilibrada. O Carlsen dá uma boa olhada nessa posição e ele percebe que ele não consegue lutar pela coluna C sem trocar as torres, então ele simplesmente abandona a coluna C e joga torre F1, pois é, antes mesmo do seu adversário jogar o lance torre C8. Ele sai da coluna aberta, onde as brancas só teriam trocas que não favorecem a elas, e agora ele acaba reforçando a possibilidade de um possível F5 no futuro. Esse é um exemplo um pouco mais curto e um pouco mais elaborado, de você conseguir enxergar essa possível ruptura no futuro, mas é muito importante também. Você pode, inclusive, conferir o restante da partida no post do Xadrez Diário na descrição. Bem, e por fim, para a gente finalizar os nossos exemplos de trocas de peças maiores, a gente vai voltar naquele assunto da segurança do rei que a gente começou lá no começo do vídeo. Nessa posição aqui, jogada entre Defirmian contra Valery Salov, as brancas acabaram de jogar dama B7, tentando conseguir algum tipo de contra-jogo, já que as pretas têm um peão a mais e parecem estar lutando pela vitória. A grande questão é, como é que as pretas podem, de fato, tentar lutar por essa vitória? Salov jogou um lance bem natural. Ele jogou torre D8. Afinal, o que seria mais natural do que colocar a torre na coluna aberta? Mas esse lance acaba levando as pretas a terem problemas que são até desnecessários. Se as pretas tentassem trocar as damas ou os bispos, elas teriam uma vitória bem encaminhada. Por exemplo, se tentassem jogar rei F7 com a ideia de jogar dama C6, nesse caso aqui, para trocar as damas, seria muito melhor. Se bispo D2, dama C6, as brancas teriam que decidir se trocam as damas ou se cedem o controle da coluna C, por exemplo, e de todo o centro. E como você pode ver, se a gente ligar a barrinha de avaliação, as pretas estão muito melhores, já com vantagem considerada vencedora pelo computador. Mas na partida não foi isso que aconteceu, o Salov jogou torre D8, e agora é a troca de torres que favorece as brancas, que jogaram torre D2 imediatamente. Depois das trocas, então, lá em D2, perceba que agora a dama branca ela permanece ativa, perturbando a ala da dama das pretas. E não tem mais agora torre para ajudar na defesa e até no contra-ataque das pretas. Perceba que quando tem duas peças maiores ainda, ou seja, duas peças pesadas ainda em jogo, elas podem se ajudar, se coordenando muito bem. Agora, para conseguir expulsar essa dama branca dali, vai ser muito difícil. Elas deveriam, de fato, ter preparado o dama C6, jogando nessa posição aqui, rei F7, defendendo o bispo, para jogar aí, preparando um dama C6. Bem, esses foram os nossos exemplos de hoje. Eu espero que agora tenha ficado um pouco mais claro quando trocar ou não peças pesadas. Esses exemplos que tentaram te ajudar servem de motivação para os seus estudos. Eu recomendo de verdade que você busque um livro de estratégia em que você possa se aprofundar. Existem diversas recomendações lá no nosso blog Xadrez Diário também. Nas abas iniciais você vai encontrar boas recomendações de livro para que você possa estudar. O ideal é que você busque algum livro ou algum recurso de estratégia em que você tenha mais exemplos e que você possa, de fato, praticar fazendo exercícios. Eu te aguardo, então, no próximo vídeo, onde a gente vai discutir como trocar peças menores, ou seja, bispos e cavalos. Forte abraço e até a próxima!